Oi, gente, eu sou a Juilliard, eu sou au pair em Nova York e hoje eu vim falar pra vocês sobre o treinamento online da Cultural Care. Muito se fala sobre o antigo treinamento que era em Nova York. O treinamento presencial foi uma das coisas que eu estava mais ansiosa pra viver, só que, pandemia e mesmo assim a pandemia tendo, wearing down, não que a pandemia acabou, mas a gente já voltou às nossas vidas normais. O treinamento continua online. Uma decepção muito triste. É muito triste. Mas tudo bem. Como que aconteceu? Acho que pouco se fala sobre isso. Eu fui burra. Eu sabia que a gente ia perder o acesso depois da semana de treinamento. E a gente ia perder acesso à plataforma. O que eu fiz? Eu não tirei print, eu não fiz vídeo na época que era pra eu ter feito e eu perdi o acesso. Então não vai dar pra eu mostrar visualmente pra vocês como eu gostaria, mas tudo bem. Eu espero que eu consiga explicar da melhor forma possível. Eu fiz a minha semana de treinamento semana passada, se eu não me engano. Minha semana de treinamento começou no dia 9 e terminou no dia 14. Hoje é dia 23, então eu até mais ou menos quarta-feira passada, eu tava fazendo a semana de treinamento e nessa quarta eu já estava tirando meu visto. Então, tem um vídeo sobre o visto no canal. Se não for antes desse, vai ser depois desse, então fique ligado. Mas vamos lá, o que me interessa de fato é a semana de treinamento. A nossa semana de treinamento sempre começa na sexta-feira, pelo menos na Cultural Care, sempre começa na sexta-feira. E aí, é tipo assim, na sexta-feira é só uma coisa introdutória mesmo. Mas eles te mandam um e-mail na quinta-feira já. Se eu não me engano, é na quarta ou na quinta. Acho que é na quinta-feira. Eles já te mandam um e-mail. Aí, ok. Eu recebi esse e-mail na quinta-feira. Aí, são 2 e-mails, na verdade, que a gente recebe. A gente recebe o e-mail da American Heart Association, que é onde a gente faz o nosso curso de CPR. E a gente recebe um e-mail da Training School, da plataforma da Cultural Care mesmo. Então, o que aconteceu? A gente, nos e-mails, estava tudo em inglês, obviamente. Tava dando todas as instruções do que a gente deveria fazer para acessar a nossa conta. Então, do CPR, do American Heart Association, a gente tinha que criar a nossa conta. E aí falava pra gente colocar, depois a gente descobriu isso, mas que o ideal é sempre você acessar a plataforma da Cultural Care primeiro e depois você acessar a plataforma do curso de CPR. Só que eu fiz ao contrário porque o e-mail do CPR chegou primeiro. Por quê? Na plataforma da Cultural Care já tem explicando como você entrar nesse curso de CPR. Então, como você criar a sua conta, como você fazer tudo. E aí, na do CPR, você tinha que colocar o seu país Estados Unidos. Só que eu coloquei Brasil, o meu país é Brasil. Por mais que eu fale inglês e por mais que o curso seja em inglês, eu sou do Brasil, então eu botei país Brasil. Não faz muita diferença depois, não faz muita diferença, mas estava dizendo que era pra colocar Estados Unidos, enfim. E eu não coloquei, porque eu vi o e-mail do CPR primeiro e não o e-mail da plataforma da Cultural Care. Então, se tem uma dica que eu posso te dar, entra na plataforma da Cultural Care primeiro, fuça em tudo, mexe mesmo, tá? Porque tem um negocinho de progresso, e aí às vezes a gente fica assim, se eu clicar eu não vou conseguir ver de novo. Tem nada disso não, você consegue ver de novo, tá? Enquanto você estiver na sua semana de treinamento, você consegue ver de novo. Depois da sua semana de treinamento, você perde o acesso. Mas tudo bem, tá? Então, se tem uma dica, vê a plataforma primeiro, depois você vê o CPR, tá? Eu fiz ao contrário, mas deu tudo certo no final. Então, eu entrei lá na plataforma, no e-mail do CPR, fiz tudo certinho. Ao invés de botar Estados Unidos, botei Brasil, mas whatever. E aí depois eu fui ver o e-mail da Cultural Care, da plataforma. E aí nessa plataforma já davam o nosso e-mail e a nossa senha. O nosso e-mail que a gente usa na Cultural Care e uma senha é uma outra que eles dão lá. E aí eu entrei dessa forma. Tinha vários tópicos, eu não lembro exatamente como que estavam separados os tópicos, mas tinham vários tópicos. Eu lembro que tinha assim, weekend homework, tananã, weekend homework, tananã, weekend homework, tananã, weekend homework, tananã, CPR. Então tinha umas coisas assim. E aí, na primeira parte, você vai ver, tem acho que uns 3 negocinhos de link na primeira parte.
E aí são as instruções, uns vídeos de boas-vindas que eu, se eu fosse você, assistiria de novo, antes de fazer aquele curso do CPR, antes de entrar naquele e-mail. Porque ali tá explicando tudo, tá te dando umas boas-vindas ao curso, né, a semana de treinamento e tudo mais. E aí o que eu fiz? Eu só dei uma olhada nessa primeira parte e foi. Eu falei, vou esperar sexta-feira pra ver o que vai dar na semana de treinamento. E aí, deu a sexta-feira. Foi só uma aulinha, assim, tipo, de 1 hora, 2 horas. Não foi aulinha, né? Foi, tipo, só uma mulher falando, tipo, uma palestra. Foi uma mulher falando e a gente lá, tipo, ouvindo. Ela dando as boas-vindas, falando tudo que já tinha no curso. Ela falou. Então, eu dei uma olhada antes. Lembro que eu falei que assim que eu peguei a plataforma do Cultural Care, eu já dei uma olhada nos três primeiros boas-vindas e tal. A aula de sexta-feira é basicamente isso. Lembrando, vocês têm que ficar sempre com a câmera ligada. A todo instante. Precisa ir no banheiro? Só sai, mas deixa a câmera ligada. Então, você tem que estar com a câmera ligada o tempo inteiro e eles são bem chatos quanto a isso. Eles ficam no pé mesmo. Aí eu tava, né, nessa sexta-feira, não tinha nada pra fazer. O Brasil tinha acabado de perder a negócio da Copa do Mundo, né? Então a gente não passou pra próxima fase. E foi devastador. Então todas as brasileiras estavam assim, com blusa do Brasil e assim. Então, depois ainda tinha um negócio de piquenique online. Ninguém ficou porque era opcional. Então, nenhuma menina brasileira ficou, eu acho. Tava todo mundo num humor bem merda. E foi isso. A gente não tava muito feliz. A gente tava muito feliz, não. E aí, sem saco pra aquilo. E aí, beleza. Aí, foi isso. Aí, como acabou cedo, né, que eu não fiquei pro negócio opcional, e eu precisava distrair minha cabeça, porque eu não acreditava que a gente estava sem chance de ganhar o Hexa. Porque eu queria muito que o Brasil ganhasse o Hexa, pra ser, tipo assim, pra eu sair do país comemorando, assim, de uma forma surreal. Mas não rolou, mas tudo bem. Aí, eu fui e assisti todos os vídeos da plataforma da Cultural Care. Eu sentei minha bunda, fiquei até de noite fazendo aquilo. Vi todos os vídeos, todos que tinham. Dever de casa, weekend homework, CPR, vi tudo. Completei, tipo assim, 99%. Por que não foi o 100%? Porque a gente tem atividades pra fazer. Então, uma das atividades que a gente precisava fazer era o Activity Planner, que a gente monta um planner, né, de atividades para as nossas host kids. Só que não é simplesmente pensar, vou fazer isso com a criança, vou jogar dado, vou jogar, vou fazer quebra-cabeça. Não é só isso. Você tem que colocar o porquê você está escolhendo aquilo, né, no que vai ajudar no desenvolvimento da criança, se você precisa, qual material que você precisa para fazer aquilo, vai precisar de dinheiro, quanto, onde que você pode fazer isso. Então, você tinha que separar uma atividade indoor, uma atividade outdoor e uma atividade de excursion. Então, eu separei uma pra fazer em casa, uma pra fazer do lado de fora e uma pra gente ir em algum lugar. E eu acho que ficou bem legal. Mas eu só fiz no sábado. Então, na sexta, eu só assisti todos os vídeos que tinham na plataforma da Cultural Care. E no sábado, de manhãzinha, eu fiz o Activity Planner. E aí, outra coisa que faltava para completar o 100% mesmo era o certificadozinho de CPR que a gente tem que colocar na plataforma da Cultural Care. E eu não tinha feito o meu curso de CPR, porque, como eu falei, em uma plataforma separada, é um e-mail separado e tal. E eu falei, então na sexta eu faço isso. No sábado de manhã, o que eu fiz? Primeira coisa, o Activity Planner, joguei lá na plataforma, ok. E aí depois eu fui e assisti todas as aulas do curso de CPR. Tem várias partes opcionais. Então, em primeira vez que você olha, você fica assim, meu Deus,
eu vou demorar uma vida fazendo isso. Até porque na aula de sexta eles falam, ai, deve demorar umas 5 horas pra fazer e tal. Eu demorei no máximo 2 horas, máximo, fazendo tudo, tá? Então, você tem os negocinhos pra você assistir e depois umas respostas pra você fazer, né? Pra você pegar seu certificado. Então, você terminou, aí você tem que preencher um survey, né? Um formuláriozinho sobre o que pode melhorar no curso, nas aulas e tal. E aí depois você tem acesso ao seu PDF de certificado, você baixa esse certificado e joga lá na plataforma da Cultural Care. E aí fica pendente tanto a atividade quanto o certificado. E aí fica pendente justamente porque eles têm que olhar, né? Os professores têm que olhar. E aí, como que acontece essa coisa de professores? Na sexta e na segunda, a gente faz aula todo mundo junto. Então, sexta e segunda vai todo mundo junto. E é bem chato, pra ser sincera. É tudo coisa que já tá na plataforma que você pode ver sozinho. Ou tudo coisa meio desnecessária. Sabe? Porque a gente tem vários workshops que a gente precisa fazer da Cultural Care depois do match. Então, a maioria dessas coisas já foram faladas no workshop. A maioria dessas coisas, se você já acompanha outras aulas, você já sabe. A maioria dessas coisas é só você pegar, sentar sua bunda e ler os e-mails e tá tudo lá. Entendeu? Então, se você lê, se você se dedica realmente ao seu processo de au pair, você... Segunda e sexta são meio assim... sabe? Não fazem muito sentido. Mas ok. E como que acontece nos outros dias? Nos outros dias a gente tem a terça, a quarta e teoricamente a quinta, né? Na segunda-feira tava todo mundo junto e aí o meu teste de CPR foi marcado para segunda-feira de noite, segunda-feira 15 para as 10 da noite. E aí eu fiz o teste de CPR na plataforma da Cultural Care, tem tudo, é muito intuitivo, de verdade. Você só entra lá, tem assim, link para as aulas de terça e quarta. Aí você clica no link e aí você vai achar seu professor. Como que você sabe quem é o seu professor? Vai estar lá, Tuesday and Wednesday Teachers. E aí você vai lá, vai achar seu nome na listagem de qual professor que tá. Entendeu? Então, é muito, 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 muito simples, muito tranquilo, muito prático, de verdade. Eu fui lá, vi que a minha professora era a Joyce. Na terça e na quarta, eu simplesmente entrei no Tuesday and Wednesday link, cliquei, achei Joyce, esperei ela entrar na aula, eu entrei na aula e foi isso. Foi isso, tá? De questão técnica. Agora vamos falar sobre o treinamento em si. Já falei que na sexta e na segunda foram bem... E aí, só foi a segunda de manhã. À tarde, a gente tinha a tarde livre, porque eram só testes, né, do CPR. E o meu tava marcado só pra de noite. Só pra quase 10 horas da noite. Então, eu fiquei nesse tempo meio que desesperada estudando pro teste de CPR. E acabou que foi tranquilo. O que eu falaria? Veja pelo menos 2 vezes na própria plataforma da Cultural Care. Tem a review session, CPR review session, tem um vídeo específico, então veja aquilo. E curso de CPR mesmo, só prestar atenção. Não vai pulando, não. Presta atenção quando você for fazer o curso de CPR. Só presta atenção, tá? Então, pra mim foi, assim, tranquilo. Eu fiz o meu teste com o Nick. E foi bem... Assim, eu tava muito nervosa, então não dei chance pra ele perguntar. As meninas que fizeram com ele também falaram que ele perguntou muita coisa, que ele perguntou tudo. Mas eu não dei chance dele perguntar. Eu simplesmente falei, ele falou assim, você pode falar como que é um bebê, o que você faria com um bebê choking, né? Com um bebê engasgando. E aí eu falei assim, com um bebê engasgando eu faria isso, isso, isso. Com uma criança eu faria isso, isso. Se ela tivesse, tipo, sem respirar e tal, eu ia fazer isso, 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 isso. Se ela tivesse sangrando, eu ia fazer isso, e só fui, entendeu? Eu não dei a chance dele perguntar. Eu já falei todas as informações possíveis que estavam na CPR Review Test. Na CPR Review Session, tá? Então, no meu teste, eu simplesmente falei tudo isso.
foi tranquilo. Ele falou, nossa, seu inglês é awesome, incredible. Você fala bem melhor que vários americanos. E a gente riu, foi bem descontraído. Demorou 5 minutos no máximo, porque eu joguei todas as informações em cima dele. E foi isso. E aí na terça e na quarta, que era quando a gente realmente ia ter aula, que ia ser uma aula mais interativa. Porque eu, Júlia, acredito que a sexta e a segunda eram mais palestras do que aula. Então, na terça e na quarta era aula, por quê? Passava slide, a gente tinha que ler, ela, tipo, sorteava um nome na lista dela e essa pessoa tinha que ler pra todo mundo. A gente ia muito pros breakout rooms, então ela deixava a gente com várias pessoas diferentes o tempo inteiro. Então a gente ia conversando com várias pessoas diferentes de vários países. No meu grupo tinha bastante gente da África do Sul, alguns italianos, tinha argentino, era mais isso, era mais italiano e África do Sul. Tinha uma da Polônia, uma da Holanda, enfim, mas era assim, era mais África do Sul, tinha bastante. E foi assim, foi legal, mas tem uma hora também que a gente já tá de saco cheio de falar com tanta gente várias vezes no dia, assim, sabe? E tinha grupo que a gente não batia muito, sabe? E tinha grupos que eram, assim, incríveis e a gente ficava, meu Deus, a gente precisa conversar mais e tal. Então a experiência de conversar com outras pessoas foi legal, tá? Não vou mentir, foi legal. Mas é muito, extremamente, terrivelmente cansativo. Na terça-feira eu estava acabada. E, tipo assim, o negócio acabou numa hora, meia hora depois eu já tava dormindo, só acordei no dia seguinte, tá? Foi nesse nível. Eu estava bem cansada mesmo. E não é cansada por causa do inglês e tal, mas é cansada porque você não pode fazer nada. Nada. Você tem que ficar na frente da câmera o tempo inteiro. Se você quer ir no banheiro, você tem que deixar a câmera ligada, mas você tem que voltar. Se a conexão cair, você já tem que voltar automaticamente, tipo, rápido, senão você vai ter que fazer de novo. Então, assim, foi bem cansativo. E é muita informação, só que a maioria das informações é aquela coisa, se você é uma au pair dedicada, fez o seu dever de casa, não o dever de casa do treinamento, mas se bem que esse também, mas o seu dever de casa de como au pair, né? Se você tem as informações do que é um au pair de verdade, todas as informações eram meio supérfluas. Vou ser sincera pra vocês, a única informação válida mesmo, uma coisa que eu não sabia, que eu não tinha pensado também, é a questão de temperatura corporal das crianças. Então, tipo assim, quando tá com febre, porque lá em Fahrenheit, então eu nunca tinha pensado, se a criança tiver com febre eu vou ter que converter. Eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Apesar de ser óbvio. Então, isso foi a única coisa que eu tive que me atentar mesmo. De resto, eu não tirei muita informação da semana de treinamento, não, vou ser bem sincera. E o que eu posso fazer? Acontece. Mas no geral foi bom. Na quarta-feira foi quase a mesma coisa. E a quinta-feira fica só pra quem tem o teste de CPR na quinta-feira. Então a quinta-feira é livre. Então foi assim, foi bem tranquilo. Bem, assim, foi legal. Foi legal. Mas foi cansativo e foi uma coisa que poderia ser um workshop da Cultural Care. Um workshop só já dava essa semana de treinamento. Agora, se fosse presencial, como era em Nova York, eu tenho certeza que ia ser muito bom. Porque você realmente ia ter aquele contato de verdade com pessoas de outros países e talvez você ia formar laços de amizades. Só que no online, você tinha várias pessoas diferentes pra você falar. Entendeu? Então, você tinha várias pessoas diferentes pra você falar e quase nunca repetia a pessoa que você tava falando. Então, ficava meio assim, impraticável de você formar uma amizade, entendeu? Apesar de que, no final da quarta-feira, todo mundo mandou um Instagram ali, foi todo mundo se seguindo, então eu sigo bastante gente que eu conheci na semana de treinamento, mas definitivamente não é o que seria uma semana de treinamento presencial em Nova York. Definitivamente, tá? Mas ok, tudo bem, não tem problema, foi um passo que a gente teve que fazer e foi isso. O meu teste de CPR, eu já falei também, né? Foi na segunda-feira. Ele não perguntou quase nada, ele fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta só e eu já fui dando todas as respostas, então foi tranquilo. E é isso. Se você tem alguma dúvida sobre a escola de treinamento online da Cultural Care, me manda uma mensagem que eu vou ficar mais do que feliz de responder tudo isso.
E no mais, eu tenho um Instagram também, @Juilliard, JWLIARD, Juilliard. É só um Julia com um W ao invés de R e um R. Um W ao invés de U e um RD no final. Então me segue lá no Instagram, @Juilliard, pra você ver as coisas acontecendo em tempo real. Tá? Até a próxima. Vejo você no próximo vídeo. Bye!